Nossa, as pessoas são normais, né? É lá que é anormal. Só que como foi assim, na minha experiência, primeira experiência no corporativo, eu falei, caraca, muito, é isso aqui que é um trabalho de verdade? Tipo, foi muito diferente para mim. E eu tinha saído de uma loja de moto, que é tipo uma mecânica de moto, que eram 14 homens o dia inteiro. Então imagina se eu não falava palavrão, se eu não era gritava para as pessoas entenderem, se eu gesticulava. Imagina como que eu vim formada desde os 13 anos trabalhando numa mecânica de moto para um banco. Então foi uma loucura. É a galera que revoluciona. Legal. É isso, né, pessoal? Essa mudança, é por isso que eu falo, o UX, ele é uma parada, tipo, a empatia, esse momento inicial aí de pesquisa e tudo mais, é um negócio que é constante, nunca para, né? O processo de design, ele é constante, ele é cíclico, né? Você está sempre tendo que escutar o cliente, desenvolver soluções, nunca para. Olha as mudanças do consumidor que a gente está vendo agora, né? Um bagulho maluco, tá? E aí, eu queria contar uma história para vocês, que é a seguinte. Tem um cara muito foda, assim, ao longo da história das organizações, chamado Andrew Grove. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele também foi um dos CEOs da Intel. Mas mais aí nos anos 90 e tal, um cara mais novo, assim, tá? Ele que, tipo assim, foi com ele que eles lançaram o Pentium, aí dominaram a indústria do PC e tal, tipo, bombaram, né? Esse cara realmente visionário, ele tem um livro muito bom de gestão de pessoas chamado High Output Management, tá? É gestão de alta entrega, né, digamos assim, né? A professora de inglês pode falar melhor do que eu, né? Qual é a tradução correta. E esse cara, um dia, ele ouviu falar de uma pesquisa de um pesquisador chamado Clayton Christensen. E vários diretores falaram para ele, assim, lá na Intel, pô, você tem que ver o trabalho desse cara e tal, não sei o quê. Mas segundo ele mesmo, ele não tinha muita paciência para ler, né? Ele não gostava de ler, muito menos livro de executivo e tal, né? E o cara é um dos maiores autores Aí ele pegou e contratou e chamou, assim, entrou em contato com o Christensen e falou assim, olha, meus diretores estão falando que eu precisava entender o teu trabalho, isso era tipo 93, assim, algo desse tipo, né? E eu queria que tu viesse aqui na Intel explicar o seu trabalho pra gente, tá? E o trabalho do Christensen, que você já deve ter visto aí no material, era esse aqui, né? O dilema da inovação, tá? Onde ele falava o quê? Ora, existe uma tecnologia que vem, né? E ela muda o mercado. Com o tempo, ela começa a ter só melhorias incrementais, até que o ritmo dessas melhorias começa a diminuir significativamente. Tá? Mas, enquanto essa tecnologia está crescendo, essa empresa está bombando e tal, surge uma outra tecnologia e normalmente a evolução tecnológica ela está marcada pela simplificação, né? Então essa nova tecnologia ela vem para dar acesso a mais pessoas e reduzir e acessar um nicho de mercado que antes não tinha acesso a essa tecnologia. Normalmente é uma tecnologia mais simples mesmo, mais barata e, consequentemente, ela traz mais acesso do que a tecnologia anterior, né? E chega um ponto que é um ponto de ruptura, onde a tecnologia anterior atinge um platô, né? E a nova tecnologia começa a dominar o mercado e a superar aquele concorrente, né? E o Grove, escutando aquilo, né, ele pegou e falou para ele assim, tá, peraí, então explica para o meu mercado, porque o estudo do Christensen era tipo assim de disco rígido, era umas tecnologias meio estranhas, né? Mas era o início do conceito disrupção, inovação disruptiva, tá? Tecnologia disruptiva, na verdade, né? Porque o Christensen começou com esse termo. E aí ele pegou e falou assim, olha, por exemplo, a gente tem a AMD agora. A AMD é uma empresa que está pegando no nosso pé aqui, porque eles têm uns processadores muito baratos, só que com uma performance muito pior que a nossa, né? Só que é muito barato. E aí o mercado deles está crescendo muito.
O que a gente tem que fazer? Aí o Christensen olhou para aquela curva e falou assim, olha, eles são o ponto de ruptura de vocês. Então, para vocês conseguirem competir com eles, vocês têm que entrar no nicho de mercado que eles estão entrando, que é o nicho de um processador muito barato. Tá? E aí a Intel lançou o Celeron, né, que era uma bosta, todo mundo falava mal, mas que segurou o avanço da AMD. E a Intel acabou se tornando líder de mercado nos computadores baratos, não a AMD. Olha que doideira. Né? E ele conseguiu virar o jogo. Né? Deu tempo. No... Hã? Deu tempo, né? Deu tempo, exatamente. Que o Grove era um cara, né? Aí, pessoal, o Grove até, tipo, chamou o Christensen para palestrar num mega evento lá, tipo, fez propaganda do livro dele e tal. Essa é uma história super famosa aí no mundo da inovação e da tecnologia, né? Aí passou um tempo, o Grove se aposentou, né? E entrou um novo CEO, né? A Apple passou uma época ali, quando eles estavam começando o iPod e tal, eles ainda produziam, não sei se vocês chegaram a lembrar disso, mas a Apple produzia todo o computador, né? O chip, placa-mãe, tudo era deles. E chegou uma época que aquilo estava tomando um peso operacional muito grande, eles estavam começando a crescer com o iPod, estavam naquela mudança para aquele iMac translúcido, daí do translúcido para aquele que era só uma barrinha assim, com uma base, né? Computador bem modernão e tal. E aí eles bateram na porta da Intel e pediram ajuda para a Intel. A Intel pegou e, beleza, vamos fazer. E lá em 2005, se eu não me engano, eles fecharam essa parceria e a Intel passou a ser o provedor de chips para os computadores da Apple, né? Que foi uma surpresa muito grande para o pessoal na época. Né? Só que em 2007, a Apple tinha uma arma engatilhada, né? Que chamava-se iPhone. Né? E a Apple fez o quê? Ora, a gente já tem um fornecedor que está nos fornecendo bem. Né? Vamos conversar com esse cara. Né? Aí a Apple bateu na porta da Intel e falou assim, olha, a gente está querendo criar um celular que é tipo um mini computador, assim, tipo um smartphone que é com uma tela diferente, tá? Explicou o iPhone. Né? Aí a Intel olhou para aquilo e falou assim, quais são as demandas que vocês têm? Olha, o custo só pode ser esse, a Apple falou. Esse é o limite. Aí eles falaram, puta, com esse custo a gente não consegue. Tá? E é um celular, então a bateria dele precisa durar muito. Só que a Intel é uma empresa de alta performance. Né? Não, os nossos processadores são drenos de energia. Né? E a gente não está afim de produzir algo para ter menor energia. Tá? Então, métricas que eles usaram, né? O custo e consumo de energia. Tá? A Apple fez o quê? Sem ter muita opção, a Apple bateu na porta de uma empresa chamada ARM. A ARM não é uma empresa de chip, ela é uma empresa de desenhistas de chip. Olha que modelo de negócio interessante. Eles desenham, eles falam lá, olha, esse chip aqui vai ter que ter esse desenho e tal, e não sei o quê. E eles vendem os desenhos para as empresas no mundo inteiro. A Apple bateu na porta deles e falou o seguinte, olha, a gente precisa de um chip de alta potência, só que com baixo consumo. Como eles não fabricam, não tem fábrica, não tem porra nenhuma, eles foram lá e desenharam, que é o serviço deles, né? E deram para a Apple. E a Apple começou a produzir os chips do iPhone. Tá? A Apple foi produzindo os chips do iPhone, o iPhone vendeu 4 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 150 milhões, né? E o que é o iPhone, pessoal? Né? Lembra da teoria disruptiva lá do Christensen? A gente tem uma tecnologia, né, que começa só a ter melhoria incremental. O computador. E aí vem uma tecnologia mais barata, né, que tem um crescimento de investimento absurdo e faz com que essa tecnologia supere a tecnologia anterior. O que é o iPhone? É essa nova tecnologia, que deu acesso ao computador a milhões de pessoas que nunca viram um computador na vida. Minha avó nunca pegou no mouse, passa o dia inteiro no tablet dela. Né? Aí, pessoal, olha que interessante, né? Olha que interessante.
Em paralelo, nos últimos anos, aí, lá para 2015 mais ou menos, a AMD estava quebrada. A Intel destruindo, assim. O processador mais barato, mais potente, o mais top do mercado, Intel fornecendo para Apple e Intel ganhando da NVIDIA o Tesla, o carro autônomo da Tesla, colocando o chip da Intel dentro da Tesla. Pronto. A Intel dominou o mundo. Certo? O que a AMD fez? Usou a estratégia do Christensen. Olha só, a gente não está conseguindo competir com a Intel em nada. Vamos voltar lá para o basicão, que foi o que trouxe a gente para o mercado. Qual é o chip mais barato e bom que a gente consegue fazer? Aí lançaram uma linha de chips de computador chamado Ryzen. Né? E olha o nome, né? Ryzen. Esse chip de computador era muito, muito, muito barato. Tipo, metade do preço da Intel, quase com a mesma performance. Aí eles começaram a crescer de novo. Lembra? Tecnologia mais barata, que dá acesso a mais pessoas. E aí eles começaram, puxa, peraí, vamos melhorar um pouquinho a performance, vamos começar a colocar um processadorzinho gamer aqui. Barato gamer. Aí mais gente podia jogar, porque game era uma parada que estava crescendo e tal, né? E aí, pessoal, olha que interessante, tá? Olha que interessante. Olha aqui a curva das ações da AMD ao longo do tempo, né? Então é uma empresa antiga, bolha de 2000, tá? E quando a AMD se tornou a primeira empresa a alcançar 1 GHz, se eu não me engano, de potência dos computadores, tá? Aí compraram a ATI, que era uma empresa de placa de vídeo e tal, promessa. Aí olha aqui a queda drástica em 2016, quando a Intel estava bombando, né? E aqui é o lançamento do Ryzen, tá? O lançamento do Ryzen. Crescimento o quê, pessoal? Exponencial. Tá? Olha a Intel nesse mesmo período. Tá? Bolha de 2000. Tá? E olha aqui. Crescimento o quê? Linear. E agora aqui, queda. Tá? Olha o que aconteceu, pessoal. Apple, dias atrás, anuncia: estamos abandonando a Intel e vamos passar a produzir o nosso próprio chip de computador com base na ARM, que é a mesma coisa que eles vinham fazendo no iPhone. Então agora eles têm 13 anos de experiência de produzir o melhor processador de smartphones do mercado. E eles vão pegar essa experiência e migrar para o mercado de computador. Então vem E o pior... Derreteu a Intel, né? Exatamente, já ferrou a Intel aí, né? Aí a AMD lança Ryzen 7, uma versão especial dos processadores Ryzen que destrói nos testes de processadores de todos os sites que cobrem essa tecnologia, ganhando assim 30, 40, até 100% de performance do melhor processador da Intel. E tipo assim, o mais barato deles, que custa $100 abaixo do da Intel, é melhor do que o mais caro, que custa o dobro do mais caro deles. Olha só. Nossa. Cara, A mudança de mercado. Tá? Aí, pessoal, a gente vê, Intel em 2016 estava sentada no trono. Estava linda, nadando de braço. 2020, o que está acontecendo? 4 anos. 4 anos, cara. 4. Por causa do quê, pessoal? Olha a sacada, né? Não entender. Não é só não entender inovação disruptiva, tal, tudo que o Christensen vê. E não é não entender, né? Eles foram os caras que mais abraçaram a causa no passado, né? Isso que é loucura. É você ficar preso à métrica que não é a do usuário. É você não ter foco no usuário. Esse eu acho que é o grande aprendizado aí da noite que eu queria trazer. Por quê?
Porque a métrica que eles deveriam olhar para o iPhone, então, era, puxa, isso aqui é a melhoria da experiência do usuário com o computador. Porque a Apple não ia chegar para eles e ia mostrar um rascunho no papel, igual a gente faz num protótipo, né? E falar assim, ó, a gente quer que vocês participem disso aqui. Porra, é óbvio que não. Eles provavelmente já estavam mostrando um negócio cabuloso, né? Uhum. O foco no produto, na organização, faz com que ela se meça, né? Pelos seus próprios KPIs. Eficiência energética, custo de produção. Mas e o KPI do cliente? Acesso a computadores, democratização do computador, né? Duração de bateria. É isso que o cliente espera. E olha só, pessoal, como esse pequeno tiro pode acabar com uma gigante norte-americana, né? Vocês terem uma ideia, se eu não me engano, ali naquela fase de 2016, a AMD estava valendo tipo 10 bilhões de dólares, um negócio ridículo assim. E hoje está valendo 110 e a Intel 180. Nossa. Cara, olha isso. 10 vezes em 4 anos. Então, pessoal, é assustador, né? É assustador. E olha a sacada, né? O que a AMD fez? A AMD voltou para o cliente e falou assim, olha, a gente não consegue competir com esses caras no game, na alta performance e tal. Mas todo mundo está usando smartphone agora. Vamos reduzir o nível dos computadores, né? Vamos abaixar, vamos lá para o mais básico, porque quem já está aprendendo a usar o smartphone agora está querendo um computador, mas ele não está querendo um mega computador, ele está querendo o mínimo que ele consegue comprar. Vamos para esse mercado. E aí eles vieram com essas sacadas, né? Tipo, melhor consumo de energia, né? Custo mais barato, que é algo importante para todo cliente, né? Não importa se o cara é bilionário ou não, ele quer custo mais barato. Entendeu? Então, olha como Era você... isso que eu ia perguntar, se a Apple trazendo para os computadores se iam ficar mais baratos. Eu acho que não, né? Porque a Apple tá cagando pro custo, né? Simples assim, né? Então, pessoal, olha que interessante, né? Olha que quebra de paradigma, né? Que disrupção de uma indústria, né, pessoal? Pelo quê? É estranho porque é uma indústria de inovação, né? Então você espera dos caras o melhor desempenho possível sempre. Pô, você tá falando da Intel, você não tá falando de um cara, de um banco, você não tá falando de uma, sei lá, de uma indústria química, você tá falando de uma empresa de inovação. Não, e uma empresa, né, Harold, que foi uma das que praticamente corroborou para gerar o nome do Vale do Silício. Não, exatamente, cara. Não, tipo assim, a empresa que abraçou a tese do Christensen. O Christensen ficou famoso por causa do Grove, entendeu? Quando ele apresentou ele lá no evento que era recém-lançado o livro, entendeu? Tipo, olha que doideira. Né, eu acho que isso acontece, Harold, na verdade, depende do comando, né? É do comando que está na empresa, né? Então, assim, mudou o comando, cara, e aí você começa a perceber que é o seguinte, como é forte a questão da cultura, né? Porque a cultura da Apple é sempre andar para frente, à frente do tempo, né? Sempre à frente, sempre. Enquanto a galera tá pensando numa coisa, os caras estão lá causando ódio nas pessoas, né? Nego bate, daqui a pouco vem lá, igual o exemplo do carregador, né? A Samsung já tá... Meu, então, assim, é a segunda vez, né, que isso acontece. E aí você vê que, ou uma coisa você tem uma cultura que é enraizada, e a outra é cultura por gestão, né? Ah, mudou o presidente. Aí é uma cultura que se cria, e aí pode acontecer isso que aconteceu agora com a Intel. Que doideira. Cara, incrível, né? Incrível. Demais, cara. Eu fiquei, assim, impressionado, cara. Impressionado. E aí a gente percebe também, o que eu acho interessante, né, pessoal, é o modelos de negócio do futuro, né? Olha essa ARM aí. Cara, olha que negócio genial. Eles têm desenhistas ao redor do mundo
engenheiros de computação, engenheiros elétricos e tal, ao redor do mundo, que estão só desenhando chip e vendendo os chip para a galera. Olha que modelo de negócio maravilhoso. Nunca, né? Você fala num negócio desse. Porra,